Olá, meus amigos do canal Aula de Escatologia. Hoje, 28 de dezembro de 2022, 18 horas e 7 minutos. Estamos hoje gravando o nosso 13º vídeo para o nosso canal do YouTube e quero desejar a todos vocês um feliz ano novo e uma passagem de um ano de 2022 para o ano de 2023. Uma boa passagem de ano para todos vocês que me assistem no canal. Deus abençoe a todos. E o nosso assunto de hoje está com base no livro de Daniel, capítulo 2, a visão que um homem recebeu da parte de Deus através, que não foi uma visão, que foi um sonho. Mas, nesse sonho, nós vamos comentar alguma coisa com respeito à imagem que aparece nesse capítulo 2 do profeta Daniel, que é a imagem do rei Nabucodonosor, quando começa a história dos tempos dos gentios. Então, a história dos tempos dos gentios divide em duas situações. A primeira situação é os tempos dos gentios, que não é o tempo no singular, mas é os tempos correndo no plural, correndo igreja e correndo as nações. O caso de Israel corre à parte. Por isso é designado os tempos dos gentios. Depois tem uma outra linguagem chamada a plenitude dos gentios. Então vamos explicar. Os tempos dos gentios é a questão política mundial. A questão plenitude dos gentios é a questão espiritual envolvendo a igreja na questão celestial, vencendo o mal neste mundo. Então, portanto, há os tempos dos gentios e B, a plenitude dos gentios. Questão A é a questão política mundial. Questão B envolve a igreja na questão celestial, vencendo o mal neste mundo. Aí sim sai da esfera política, entrando para a esfera espiritual e os tempos dos gentios chegando ao fim. Bom, para chegar ao fim tem que ter um começo. E o começo da história dos tempos dos gentios começou no ano 604 a.C. Preste bem atenção porque envolve até os nossos dias. Era um rei chamado Nabucodonosor, vulgarmente chamado de Nabuco, e esse homem era muito preocupado. Ele sempre ia dormir pensando sempre no dia de amanhã quem poderia suceder-se no reino da Babilônia, ou o que aconteceria posterior ao reino da Babilônia. E um dia ele foi dormir. Ele teve muitos sonhos, não foi só um sonho que ele teve. Alguma tradução diz que ele teve sonhos. E um dia ele foi dormir e ele começou a se preocupar o que sucederia posteriormente no amanhã, quando ele morresse, quem sucederia a ele no trono, se a Babilônia continuaria como grande potência mundial, se continuaria dominando os povos, e até que ele dormiu. E quando ele dormiu, a Bíblia diz que ele teve um sonho e este sonho lhe escapou da mente, ou seja, Deus retirou de sua mente o que ele havia sonhado. Ele se levanta, perde agora o sono, não teve mais sono, começou a se preocupar o que sucederia, o que ele tinha sonhado, o que seria que ele tinha sonhado, que ele sonhou, mas não se lembrava mais. Então, o resultado, ele chama os magos, os encantadores, os sábios, os feiticeiros, para decifrar o que ele sonhou, ou seja, trazer à tona o que ele sonhou e dar uma interpretação do que seria. Chegaram os sábios, os intérpretes, e eles não conseguiram revelar ao rei o sonho, nem tampouco dar a interpretação. Eles perguntaram para o rei: o senhor consegue nos dizer o sonho? Se o senhor conseguir nos dizer o sonho, nós vamos dar a nossa interpretação. O rei disse: olha, o que eu sonhei escapou da mente.
Agora, uma só sentença será a vossa. Se vocês não me trouxeram o sonho que eu sonhei à tona e não me disseram a interpretação, uma só sentença será de vocês. Vocês serão despedaçados e a casa de vocês vai virar monturo. E aí, pela segunda vez disseram, diz o rei o sonho, nós vamos dar a nossa interpretação. E o rei disse assim, olha, eu estou vendo que vocês querem ganhar tempo. Uma só sentença já está decretada. Portanto, eles disseram assim, o que o rei exige, nenhum ser humano é capaz de decifrar, porque é uma coisa muito difícil. O que o rei exige, só Deus pode revelar, e os deuses não moram com os homens. E aí saiu o decreto para a matança dos sábios. Entre essa situação estava um jovem que ainda não tinha 20 anos de idade. Esse jovem chama-se Daniel, e ele foi levado para o exílio no ano 606 a.C. Ele tinha entre 14 a 16 anos no máximo. Quando o rei Nabuco sonhou, ele ainda não tinha 20 anos, ele deveria ter os seus 18 para 19 anos. Por isso, quando na leiva de sábios, encantadores, magos, feiticeiros, adivinhadores chegaram à presença do rei, Daniel não foi contado porque ele era um jovem. Ainda não havia credibilidade do rei depositada na pessoa de Daniel. Ele estava no estágio ainda na corte do rei. E saiu a sentença para a morte dos sábios e o Daniel foi procurado também para ser morto. Portanto, Daniel já era considerado um sábio como um estudante na corte. Por isso, o comandante que o rei havia determinado para fazer a execução dos sábios, dos feiticeiros, os entendidos e tal, esse tal de Arioca também procurou o Daniel para ser executado. E o Daniel pergunta para esse comandante o seguinte, por que é tão severo a ordem do rei? Você pode me levar à presença do rei e eu vou pedir um tempo ao rei, que ele designe um tempo, e aí eu vou lhe dar a revelação do que o rei havia sonhado. Nisso, o comandante leva o Daniel à presença do rei, e o rei designou o tempo, e Daniel foi para casa, chama os seus 3 companheiros, o Ananias, Misael, Azarias, coloca a situação do rei e a situação deles 4 também na mesa, e a jogada foi essa, vamos orar? Vamos orar. Vamos orar que Deus vai dar a revelação para nós, o que esse homem sonhou e Deus vai nos trazer à tona. Tá bom. A Bíblia está dizendo que eles foram orar e Daniel foi orar, também orou. Em um determinado tempo, Deus revelou a Daniel. Daniel estava em oração. Então Daniel teve a revelação do caso que o rei havia sonhado. O que o rei sonhou foi isto aqui. Eu falei inicialmente os tempos dos gentios. E os tempos dos gentios começou no ano 604 a.C., com Nabucodonosor no comando da nação babilônica, que era o império na época. O que o rei sonhou foi isso aqui. Ele havia sonhado com essa estátua, lhe veio à mente. Essa estátua, ele viu que tinha minérios. A imagem apareceu na frente dele de uma maneira esplendorosa, mas olhando assim a imagem também era uma imagem terrível. Era bonita, mas ao mesmo tempo tinha uma aparência de ser terrível. Então ele sonhou com essa imagem aqui. E o Daniel revelou ao rei. Ele chegou para o rei e disse, ó rei, o que o rei sonhou foi o seguinte, Deus deu a você um sonho, e este sonho tem um começo e terá um fim. O começo é você, mas depois de você se levantará mais 3 potências mundiais. Mas vamos ao caso.
o que o Daniel revelou foi o seguinte: você estava vendo nessa imagem, que essa imagem tinha cabeça de ouro, ela tinha o peito e os braços de prata, tinha o quadril de cobre, tinha as pernas em ferro e tinha os pés da imagem em ferro e os dedos dos pés da imagem em barro. Agora vamos ao que nos interessa, o que o Daniel falou para o rei. O que o Daniel falou para o rei foi assim: quando estavas olhando esta imagem, que nós agora deciframos, vamos dizer alguns detalhes que o Senhor me deu. Quando você estava olhando essa imagem, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. É o versículo 31 do capítulo 2. Esse é o nosso assunto de hoje. Só preste atenção no que eu vou te falar aqui. E aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti. E a sua aparência era terrível. A cabeça em ouro, como eu já falei e tal. Agora, vamos ver o que diz o versículo 44 dessa imagem dele. Mas nos dias destes reis, é isso que eu quero chamar a atenção para você. Mas nos dias destes reis, preste atenção. Os reis, Babilônia, a Média e a Pérsia, a Grécia e Roma. Só que Roma foi dividida em dois aqui, assim como a Média e a Pérsia. Então, nos dias destes reis que o profeta está falando, vem começando lá com o ouro, passa por bronze, passa por ferro. Mas está dizendo assim, ó, mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Só que Daniel está dizendo assim, mas nos dias destes reis, é que passaram esses três impérios, estamos chegando no fim das duas pernas do quarto reino que era de ferro. Então, esse reino de ferro nós sabemos que é o tempo das ditaduras, o tempo dos militares, os governos ditatoriais, os imperadores e tal. E isso passou. E o Daniel está dizendo que é nos dias destes reinos. Só que ele está chamando a atenção é que o tempo é os pés da imagem. Só que os pés da imagem é parte de ferro e parte de barro. Só que o tempo do ferro totalmente já passou. E nós estamos exatamente no período do barro. Nós estamos exatamente aqui no finalzinho dos dedos dos pés da imagem, que o reino foi dividido em dois. Tem o tempo do primeiro ferro até 1453, tempo de Constantinopla. Então, a partir daí, nós temos aqui o finalzinho dos pés da imagem, que está dizendo que é barro misturado com ferro. Como o tempo do ferro já passou, nós estamos exatamente no tempo do barro. O que é o barro? Do pé da imagem que o Daniel está dizendo. Mas nos dias destes reis, que são os dois pés divididos, cada pé tem 5 dedos, está dizendo assim, que os dedos dos pés da imagem é barro. Mas tem que ter um pouco de mistura do ferro, porque senão não dá sustentação. Ou seja, barro é a democracia e o ferro são as ditaduras. Então nós estamos vendo a confusão hoje no mundo. Vamos começar aqui pelo Brasil. Vamos começar com a nossa eleição agora aqui de 30 de outubro. Como é que está a nossa situação brasileira? Vocês estão enxergando muito bem. A questão da democracia no nosso país, excesso de liberdade, é muita liberdade demais. Portanto, um governo não pode governar com 30 e poucos partidos políticos.
É muita liberdade, mas cada qual quer o seu pedacinho. Então é muita confusão, ninguém manda em ninguém. Essa que é a verdade. O Congresso não manda, o Judiciário não manda, o Executivo não manda. Ou seja, todo mundo manda, mas ninguém manda. Porque na hora de tomar as decisões, ninguém toma as decisões. E a situação está complicada. Ou seja, é barro, é democracia geral e restrita. Agora nós estamos vendo a questão lá da Ucrânia, da Rússia e outros países que estão também na mesma situação, que vão indo e tal, mas é o tempo do barro. Você vê que o tempo do ferro já passou. Nós estamos exatamente no tempo do barro. E o barro é esse aqui, ó. É democracia geral e restrita. Mas o barro, quando se molha, faz lodo, faz lama. É a sujeira, é a roubalheira, é a corrupção, é a sem vergonha, é a questão de imoralidade, é a questão de libertinagem. Ninguém manda mais. Então você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Agora, só que nos dias da situação dos pés da imagem, a Bíblia está dizendo assim, que Daniel disse para o rei, ó, eles ligarão mediante casamento, mas a situação é meio complicada. Então, essa situação, se ligarão mediante casamento, seria as composições políticas, as alianças, que todo mundo quer levar um pedacinho. Vamos ver agora, por exemplo, o caso do PT que ganha o governo. E aí agora 30 e poucos ministérios. Todo mundo, os partidos políticos agora quer levar a sua fatia. Então você vê a confusão que é. Só que a Bíblia está nos dizendo assim, mas nos dias destes reinos, chegando aos dias dos pés da imagem, na questão dos dedos, que são barro, não é ferro, pode observar os detalhezinhos da imagem. Aqui, começa com ouro, vai para a prata, vai para o bronze, vai para o ferro e em parte de ferro e em parte de barro, que é o caso aqui que nós estamos. Aqui Daniel está dizendo assim, ó, mas nos dias destes reinos, é isso aqui agora que nós estamos falando aqui. Ó. Aí entra a questão de Israel. Israel também entra aqui nessa questão aqui. Nos dedos dos pés da imagem. Você vê que não é os pés agora. Nós estamos no questão de tempo, é a questão dos dedos dos pés da imagem, que é barro. O tempo do ferro já passou. Agora precisa ter um pouco de sustentação de ferro para dar sustentação à imagem, que é os tempos dos gentios, como eu falei, que é a questão política mundial. Que é a questão da plenitude dos tempos dos gentios, é a questão espiritual que envolve a igreja. Portanto, os tempos dos gentios envolvem o verbo no plural, não é isso? Estão me entendendo agora? Só que agora a Bíblia está dizendo assim, ó, nos dias destes reis, quando chega aqui, nos dedos dos pés da imagem, Israel também entra na jogada. E aí, a história de Israel, quando chega em 1948, você vê como é que foi a história de Israel. Vou mostrar aqui para você. Você está vendo isso aqui? A história desse homem aqui. Vou aproximar bem aqui para você ver. Tá? A história desse homem que chama David Ben-Gurion, que não era o nome dele. O nome dele era David Krim. Mas ele transformou seu nome para David Ben-Gurion, que é um jovem leão. E sabe o que o senhor me disse ontem? Eu estou falando hoje, 28 de dezembro. Foi ontem de manhã, 27 de dezembro. O senhor, com muita clareza, falou para mim que a história de Israel começou como leão, agora, de 48, e vai terminar no comando da nação com o lobo. Esse aqui foi o jovem leão. Agora, o lobo que vai assumir agora, ele já assumiu 2 vezes, Israel já ficou 15 anos no poder. Ele está com 73 anos de idade. Esse lobo, sabe quem é? Benjamin Netanyahu vai assumir o governo pela 3ª vez. É o governo mais longevo de Israel. Ele ganhou a eleição em novembro, vai assumir agora na primeira semana de janeiro, com 65 cadeiras no Congresso. E o seu nome é Lobo que despedaça a presa pela manhã e à tarde reparte o despojo. Então, se foi Deus que me avisou ontem que o comando da nação de Israel começou com o leão e vai terminar nos dias destes reinos, no período aqui do barro, democracia geral e restrita, que é essa confusão que vocês vê,
que a gente não tem mais condições de falar mais nada aqui, fica quieto. E aí nasce Israel nessa situação, começa com o leão e vai terminar a sua situação nos dias deste reis com um lobo no comando da nação. Então é isso aqui que eu quero falar para vocês hoje. Você preste atenção no tempo que nós estamos vivendo, prepare-se. Jesus está às portas. Devemos falar isso para o nosso povo, nas nossas igrejas, para os nossos pastores, alertar a nossa igreja que Jesus está às portas. O Senhor me falou claramente ontem. A nação de Israel começou com o leão e vai terminar nos dias do lobo. Preste atenção. Tá? Então, eu quero desejar a vocês mais uma vez um feliz ano novo. Prepare-se, vamos aguardar o Senhor com toda certeza que nós estamos muito perto da nossa partida. Deus abençoe. Até lá. Compartilhe lá os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal. Deus abençoe.